Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da série Leitura Comentada, do livro Vida no Campo, de Ellen White. Neste vídeo leremos o capítulo 2, cujo título é Evitando Conflitos Trabalhistas. Vamos ler juntos então? Saída para a liberdade das zonas rurais. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Em geral, os trabalhadores, quando se filiam a um sindicato, têm a expectativa de que este lute pelos seus direitos, pelas suas conquistas trabalhistas e salariais, Mas está bem claro aqui no texto que, em breve, os sindicatos exercerão um poder controlador e muito opressivo. Então fica aí a advertência para o povo de Deus que tem se filiado a sindicatos. Continuando a leitura, repetidas vezes o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Acredito que não tem como Ellen White ser mais clara do que isso na transmissão dessa mensagem. O Senhor tem dado repetidas vezes instruções de que o seu povo deve retirar suas famílias da cidade para o campo, para que possam produzir o seu próprio mantimento, pois num futuro bem próximo, o problema de comprar e vender será bem sério. Continuando, devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. E quais são as instruções? Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Ela escreveu isso no ano de 1904. É sempre bom atentarmos para a data desses escritos, referentes às instruções dadas pelo Senhor para que o seu povo se mudasse para o campo. Quem acompanha a cronologia dos escritos de Ellen White percebe que essas mensagens sobre a vida no campo, sobre as instruções dadas pelo Senhor para que o seu povo se mudasse com as suas famílias da cidade para o campo, foram dadas insistentemente e com muita frequência nos últimos anos do ministério de Ellen White. Evitar as lutas partidárias. Os homens têm se aliado para se oporem ao Senhor dos Exércitos. Essas alianças continuarão até que Cristo deixe seu lugar de intercessão diante do trono da graça e ponha as vestes de vingança. Em cada cidade há agentes satânicos organizando ativamente em partidos os que se opõem à lei de Deus. Nós, como povo de Deus, temos que nos manter afastados dessas alianças e partidos, pois nelas agentes satânicos têm reunido aqueles que se opõem à lei de Deus. Professos santos e descrentes confessos tomam posição ao lado desses partidos. Não é este o tempo de o povo de Deus mostrar-se medroso. Não nos podemos permitir estar fora da guarda um só momento. Ou seja, nesses últimos dias temos que colocar a nossa confiança no Senhor e naquilo que Ele prometeu em sua palavra, de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estaremos indo contra a sua vontade se nós nos aliarmos e confiarmos nessas alianças e partidos dos homens. Dificuldades trabalhistas à frente. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Conhecendo as profecias, nós sabemos que neste tempo de angústia o povo de Deus será perseguido. Então, aqueles que estiverem confiando nos sindicatos serão decepcionados, porque estes sindicatos serão agentes fortíssimos no combate ao povo de Deus e trazendo assim grande angústia nesse tempo da terra. Conflitos entre os sindicatos patronais e os trabalhadores. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros, que logo lhes sobrevirão com força assombrosa. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios. Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos, e os que a eles se recusam unir serão homens marcados. Nossa obra como povo de Deus é nos prepararmos para esses acontecimentos futuros que virão com força assombrosa, porque os sindicatos trabalharão sim pelos trabalhadores, pelos seus direitos, suas conquistas trabalhistas, mas não os trabalhadores do povo de Deus. O povo de Deus será perseguido, será oprimido pelos sindicatos, e aqueles que se recusarem a continuar unidos a eles serão homens marcados, como vimos aqui no texto.
preparando-se para o acontecimento. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Não edifiqueis casas de saúde nas cidades. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter um pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos. Não adianta procurarmos explicações e justificativas para continuarmos unidos a essas alianças, confederações, sindicatos, partidos do mundo. Como povo de Deus, temos que atender à ordem dada por Deus para que não tenhamos nada a ver com essas coisas, para que nos afastemos, para que saiamos do meio deles. Esta é a ordem do Senhor, é muito claro isso. Nós percebemos aqui no texto que o nosso povo precisa ser educado a sair das cidades para o campo. Olha aí, educai nosso povo a sair das cidades para o campo. Sobre quem repousa essa responsabilidade? Sobre os nossos líderes na igreja, os nossos pastores, anciãos, precisam educar o povo de Deus a dar este passo. Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois, de outra maneira, os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhes os princípios do viver sadio. E, no presente, temos de ocupar casas de culto nas cidades, mas dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me é dada. Boletim da Conferência Geral de 1903. Como nós vimos claramente no texto, algumas instituições e patrimônios da igreja, como restaurantes, templos, que são as casas de culto, precisam ainda continuar localizados e ativos no meio das cidades, porque esta é a única forma em que algumas pessoas poderão ser alcançadas pelos obreiros e pelos membros da igreja que estão ativos ali. Mas, como vimos aqui no texto, dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me é dada. Observe agora o que está escrito em Testemunhos Seletos, volume 3. Para preservar nossa individualidade, durante anos me foi ministrada revelação especial acerca de nosso dever de não centralizar nossa obra nas cidades. A agitação e confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grande desvantagem para a nossa obra. Então, como nós vimos aqui, a obra de Deus não deveria estar centralizada nas cidades, mas atuante nelas através das suas instituições, como nós vimos anteriormente, restaurantes, templos, que são as casas de culto e etc. Continuando a leitura do texto, os homens buscam conseguir que os elementos empenhados em diferentes profissões se filiem a certas uniões. Esse não é o plano de Deus, mas de um poder que não devemos jamais reconhecer. A palavra de Deus está se cumprindo. Os ímpios estão se ajuntando em molhos, prontos para serem queimados. Então está muito claro que não é plano de Deus e nem sua vontade que o seu povo faça parte dessas filiações mundanas, porque fazendo parte disso estão se submetendo a um poder que jamais deveriam reconhecer. Esta agora é uma parte do texto que falou forte ao meu coração. Devemos empregar agora toda a capacidade que nos foi confiada, no sentido de transmitir para o mundo a grande mensagem de advertência. Nessa obra, cumpre-nos preservar a individualidade. Não nos devemos associar à sociedade secretas nem a sindicatos trabalhistas. Devemos permanecer livres perante Deus, à espera constante de instruções de Cristo. Todos os nossos atos deverão ser exercidos com a convicção da importância da obra a ser feita para Deus. Aqui nos é mostrada a nossa responsabilidade individual, é o andar perante Deus, e cada um deve fazer. É aqui onde nós percebemos que não podemos depender de outras pessoas. Mesmo de cristãos, nós devemos exercer a nossa individualidade na busca constante das orientações de Cristo para a nossa vida. Desrespeito ao decálogo. Essas uniões são um dos sinais dos últimos dias.
Os homens estão se unindo em feixes prontos a ser queimados. Podem eles ser membros da igreja, mas enquanto pertencerem a essas uniões, possivelmente não poderão observar os mandamentos de Deus, pois pertencer a essas uniões significa desrespeitar todo o decálogo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essas palavras resumem todo o dever do homem, significam a consagração de todo o ser, corpo, alma e espírito, ao serviço de Deus. Como podem os homens obedecer a essas palavras e, ao mesmo tempo, comprometer-se a apoiar aquilo que priva seus vizinhos da liberdade de ação? E como podem os homens obedecer a essas palavras e formar combinações que roubam das classes mais pobres as vantagens que justamente lhes pertencem, privando-as de comprar ou vender, exceto sob certas condições? Foi o que comentamos um pouco atrás. Como pode o povo de Deus estar participando, se filiando a essas uniões, sindicatos, partidos, confederações que em breve estarão privando pessoas do povo de Deus de comprar e de vender, privando o povo de Deus da sua liberdade religiosa, perseguindo, trazendo opressão e angústia ao povo de Deus? Como podemos nós, enquanto povo de Deus, que crê nas profecias, que temos descortinado diante de nós o que a revelação já nos mostrou, ainda nos dias de hoje participarmos dessas uniões? Isto é totalmente incompatível com aquilo que está em nossos livros, com aquilo que nos foi revelado pelo Senhor. Corrijamos os nossos caminhos. Vamos ler agora o último parágrafo desse capítulo 2. Uniões formadas ou que ainda se formarão. Aqueles que pretendem ser filhos de Deus, em caso algum, devem unir-se às uniões trabalhistas já formadas ou que ainda se formarão. A isso Deus proíbe. Não podem os que estudam as profecias ver e compreender o que está adiante de nós? Isso ela escreveu no ano de 1902. Que o Senhor te ilumine, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo te motive a estudar as profecias e a obedecê-las. Que o Senhor te dê sabedoria para que você tome decisões conforme a vontade de Deus. Assim encerramos o segundo episódio da série Leitura Comentada do livro Vida no Campo, de Ellen White. Eu gostaria de te pedir que você deixasse aqui o seu like se você gostou desse conteúdo, que você se inscrevesse neste canal e ativasse as notificações no sininho para que o YouTube possa manter você informado desses conteúdos. Que Deus te abençoe.